Karma Yoga. What is yoga? Hoje vamos falar sobre Karma Yoga. O que é yoga? What is the meaning of yoga? Qual é o sentido de yoga? Unity. Little louder. Union with the divine. Union with the divine. Now in Bhagavad Gita, Lord Krishna has showed us 3 paths. Então, na Gita, o Senhor Krishna deu 3 caminhos. 3 paths. First is Karma Yoga. Primeiro, Karma Yoga. Now, who should do Karma Yoga? Quem faz Karma Yoga? Quem faria Karma Yoga? Generally, people with lot of action, activity orientation. Normalmente pessoas com orientação para atividades, né? They do Karma Yoga. Eles fazem Karma Yoga. What does Karma Yoga do for us? O que o Karma Yoga faz por nós? It purifies our heart. It purifies our mind. Purifica nosso coração e purifica nossa mente. What does Bhakti Yoga for? Para que serve o Bhakti Yoga? Bhakti Yoga is yoga of love, devotion. Bhakti Yoga é o yoga do amor, da devoção. Who should do Bhakti Yoga? Quem deveria fazer Bhakti Yoga? People who are very emotional. Pessoas que são muito emocionais, emotivos. How does Bhakti Yoga help? Como o Bhakti Yoga ajuda? It helps in the thoughts, controlling the thoughts of the mind. Controlling the thoughts in the mind. Ajuda a controlar os pensamentos na mente. Jnana Yoga. Jnana Yoga. For whom is Jnana Yoga? Para quem é Jnana Yoga? Jnana Yoga is for people who use their intellect, their reason, power to reason a lot. Jnana Yoga é feito para pessoas que usam o intelecto e usam o poder da razão muito. Muito o poder da razão. Why? Because it helps in the mind control. Porque isso ajuda o controle da mente. Mind, what is mind? O que é a mente? What is mind? Mind is a bundle of thoughts. Lots of thoughts and thoughts. A mente é monte de pensamentos, muito pensamento. Right? And lot of confusions in the mind, lot of talk going on in the mind. Então, esse monte de pensamentos, monte de falas se tornam a mente. Now when we want to think about God, then we have to empty the mind. Então, quando temos que pensar em Deus, nós temos que esvaziar a mente. Because of the worldly thoughts which are in conflict. Porque os pensamentos mundanos estão em conflito. So we have to bring peace in the mind. Então temos que trazer paz na mente. Because when we bring peace in the mind, can we only concentrate on God? Porque quando nós podemos trazer paz na mente, aí podemos nos concentrar somente em Deus. Let's come to Karma Yoga. Vamos chegar ao Karma Yoga. Why should we get into Karma Yoga? Porque deveríamos chegar a praticar Karma Yoga? Because it prepares the mind to receive knowledge. Porque isso prepara a mente para receber o conhecimento. Because the mind is, if it is very full of confusions and conflicts. Porque a mente é muito cheia de pensamentos e de conflitos. Yeah, then nothing new can enter in it. Nada pode entrar nela. If you have a glass of water, Se você tem um copo de vidro com água, and it is full to the brim, você enche unto the brim, it is ao too limite. full. Você enche até o Can limite. anything new come inside? Can Alguma more coisa nova water pode come entrar? inside? More water cannot come inside. Mais água não pode entrar. So therefore, you have to empty the glass a little. Então temos que esvaziar um pouquinho o copo To get little fresh water inside.
para ter um pouco mais de água fresca, água nova, right? para que ela possa entrar. So when the mind is purified, the heart expands. Now, hatred, jealousy, comparison. Quando a mente é purificada, o coração se expande, sem conflito, sem ódio, sem inveja, né? They are all removed. Tudo isso é removido. Then you can see oneness with the divine and with the divine in you. Você consegue ver então a oneness, Oneness, that means, a unidade com yeah, o one divino with the divine e o divino em and você. one with you. A unidade com o divino e do divino com nós. And with everybody I can see divinity everywhere. You Então understand? aí todo mundo pode ver o divino, a divindade em todo lugar. Now let us look at the philosophy of Karma Yoga. Vamos observar a filosofia do Karma Yoga. What is the philosophy? The philosophy is, in English there is a saying which says, as you sow, so shall you reap. Em inglês a gente tem uma canção que diz as you sow, So shall you reap. Means whatever you will put in, you will get the same thing out. If we put in seeds of apple tree will come out. Vocês entenderam? Se você coloca uma semente de maçã, então vai vir uma árvore de maçã. Uma Yeah, macieira. if we put banana tree, what will come out is not mango. Se você planta uma banana, If you não vai plant a nascer uma banana- mangueira. Yeah, if you plant banana, then banana will come out. Você planta a banana vai vir. So if you plant good deeds, good actions, Você planta boas ações, you will get peace and happiness. você vai receber paz e felicidade. If you put in, do bad actions, Se você coloca mais ações, like hatred, jealousy, como inveja, hatred, ódio, then conflicts will come in relationships. então os conflitos vêm nos relacionamentos. So that means whatever action we do Significa que qualquer ação que fazemos has its result tem o seu resultado in this life nessa vida and even in our next life. e talvez na próxima vida. Yes? E até na Even próxima. in this life and next life, both are affected by the kind of deeds, actions, karmas we do. Então essa vida e a próxima vida serão afetadas pelo que fazemos agora. So therefore, Lord Krishna has said that you have to watch your karmas. Então o Senhor Krishna disse para observar nossas ações, nossos karmas. Because if you do good actions, then your pride, your ego gets reduced. Então se você faz boas ações, o seu orgulho, o seu ego será reduzido. And you grow spiritually, Então você cresce espiritualmente. or you evolve spiritually to a higher level. Você desenvolve-se espiritualmente até um nível mais alto. Second aspect what Lord Krishna has told about good actions, karma yoga, O segundo aspecto que o Senhor Krishna falou sobre Karma Yoga is that it gives you freedom. é que te dá liberdade, It gives you peace. te dá paz, It makes you liberated. te torna liberado. Why? Because conflict ties us down, Porque os conflitos nos amarram, né? Nos prendem, but peace makes us free. e a paz nos liberta, nos torna livres. Therefore, Karma Yoga tells us that we have to become spiritual. Então Karma Yoga nos diz que nós devemos nos tornar espirituais. Né? Yes, we have to become spiritual means what? E o que significa isso? What does becoming spiritual mean?
O que significa se tornar espiritual? It is personal refinement. É um refino pessoal. You understand refinement? Yeah. Yes? It is personal refinement. It means my thinking improves. I Fazendo- become a better person. Meu pensamento vai melhorar, eu me tornarei uma pessoa melhor. Now, I don't give into earlier, you said something to me and I react. Então não vai ser isso tão cedo assim que eu vou. Você vai dizer alguma coisa pra mim e eu vou reagir. Yeah, you react, you get angry. Why me? Por que eu, né? Eu pego com raiva, por que eu? But now when you become spiritual, you become calm. Então quando nos tornamos espirituais, nós nos tornamos calmos. You don't allow your senses to affect your mind. Você não permite que seus sentidos afetem sua mente. I don't like this. I will not see it. I get angry. Eu não gosto disso, então eu não vou ver isso, eu vou ficar bravo. But now I find that is okay. Mas agora eu vou dizer, ok, está tudo bem. He will wear what he wants. He will look the way he wants. Ele está procurando o que ele quer. It does not disturb me. It does not affect me. Isso não vai me perturbar, não vai me afetar. This is the philosophy of Karma Yoga. Isso é a filosofia do Karma Yoga. That means when I look at every action, I have to look at my action, not the other person's action. Então eu tenho que observar sempre a minha ação e não a ação do outro. When I look at my actions and I purify myself, Quando eu olho para a minha ação, eu me purifico. then my karma, my action, becomes Karma Yoga. Então a minha ação se torna Karma Yoga.